grande prazer nós continuarmos esse grupo de estudos espíritas filosóficos a partir de uma figura de tanto destaque, a figura de Leon Denis. Entretanto, uma primeira coisa que a gente gostaria de destacar antes de entrarmos propriamente no pensamento de Leon Denis é em que sentido há um questionamento por parte de alguns a respeito do caráter filosófico das obras de Leon Denis. Então, hoje nós vamos destacar 2 pontos a partir dos quais algumas críticas são dirigidas. Depois nós vamos falar do contexto histórico da filosofia no momento em que Leon Denis está estudando e escrevendo. Esse contexto ele é muito importante porque ele transparece de maneira inequívoca na obra de Leon Denis. Nós vamos ver que movimentos como o do positivismo, do cientificismo, do romantismo, do existencialismo, são movimentos de ideias que afetam diretamente a obra de Leon Denis. A gente poderia também considerar uma série de outras coisas, como, por exemplo, a formação da psicologia, surgimento da psicologia enquanto ciência, destacando-se cada vez mais da filosofia. Então, obras como a de William James são muito bem conhecidas, muito bem exploradas por Leon Denis. Outros autores que tiveram uma importância muito grande para a formação do moderno espiritualismo e que vieram a contribuir indiretamente para a criação da psicologia, como Frederick Myers, também eram muito bem conhecidos de Leon Denis. Então, todos esses movimentos são importantes. Hoje nós vamos dar uma pincelada genérica nesses movimentos para a gente tentar tirar uma radiografia da alma, do perfil intelectual de Leon Denis, escritor, naquele momento em que ele está escrevendo. E responder a questão, Leon Denis é um filósofo? Os 2 poréns mais comuns, ou a raiz desses poréns, né, que são levantados contra ou questionando a filosofia de Leon Denis, são os seguintes. Primeiro deles, uma espécie de carência de formação, uma certa carência de formação. Então, alguns alegam que, para ser considerado filósofo, principalmente, claro, não espíritas e filósofos ou professores de filosofia, estudantes de filosofia, pesquisadores de filosofia não espíritas, levantam essa questão de que Leon Denis não teria a formação apropriada no momento em que a formação ela já era comum e generalizada, ao passo que há 100 anos isso era mais tolerável. Nós temos numerosos exemplos de filósofos da geração dos iluministas para trás não tiveram uma formação formal em filosofia e que, não obstante, eram reconhecidos como tais, como filósofos. Na geração de Leon Denis, no entanto, isso de fato é mais raro. Então, esse é um primeiro porém que é levantado, né, que eu algumas vezes já vi pessoas levantarem, quando a gente tenta apresentar Leon Denis, não apenas como autor espírita, mas como filósofo, tem méritos de pensador de 1900, né, da virada para o século XX, independente do fato de os seus leitores serem praticantes do espiritismo, ou adeptos do espiritismo, estarem filiados a esse movimento de ideias. O segundo questionamento é a respeito de certas oscilações temáticas e metodológicas na obra de Denis, que, de fato, é preciso reconhecer, Denis é um pensador bastante assistemático. Ao passo que ele é um bom organizador dos temas, ele é metodologicamente muito assistemático. Eu vou dizer algumas coisas que imediatamente vão saltar na consciência de cada um como evidências. Por exemplo, Leon Denis ele transita muito da descrição de fatos científicos para a poesia, da poesia para a especulação filosófica, da especulação filosófica para um relato pessoal, ou às vezes até opinião, da opinião para um panorama político, para uma descrição do panorama político, do panorama cultural. Então, por conta dessa falta de sistematicidade
às vezes Leon Denis parece meio solto demais, meio frouxo demais, em face do que se espera de um filósofo. É a tarefa propriamente sistematizadora, tarefa que regula as coisas com base num princípio diretriz, numa doutrina. Então, essas duas críticas eu afastaria da seguinte maneira, não desconsiderando, são fortes críticas, críticas muito pertinentes. A primeira delas, quanto à formação autodidática de Leon Denis, eu responderia que uma série de outros autores do período, não apenas de períodos passados, também não tinham formação formal, e essa falta de formação, ou uma formação autodidática, a gente poderia dizer assim, não lhes é, digamos assim, questionada, não é colocada como questão. Alguns exemplos, só para citar assim, pensadores muito grandes, a gente poderia citar Herbert Spencer, que não tem formação universitária nenhuma, não frequentou faculdade e fez quase toda a sua formação dirigida pelo pai. O pai dele o formou. Então, uma situação bastante peculiar que não impediu Herbert Spencer de ser talvez o maior pensador britânico do século XIX. Grande pensador que atuou sobre diversas áreas. A falta de formação técnica, sim, ela se faz sentir numa certa ingenuidade de alguns tratos específicos desse ou daquele tema, e também se faz sentir numa, digamos assim, num tom ou num estilo, às vezes muito popular de escrita, que não condiz com a forma como o filósofo geralmente escreve, principalmente no século XIX. Né? Ortega y Gasset poderia ser outro grande exemplo, que inclusive padece das mesmas críticas de Denis por não ser nem um filósofo de carreira, de profissão, e também por não ter um pensamento muito sistemático e nem uma unidade metodológica, uma unidade de estilo. Então, quando a gente pensa nesses pensadores, a gente observa que é possível enquadrar ainda no século XX ou no século XIX um pensador que é razoavelmente assistemático, que escreve de maneira ora literária, ora mais coloquial, ora até um pouco proselitista, ora intimista, de uma maneira psicológica, enquadrar um pensador deste tipo, né, na categoria dos filósofos. Então, isso não chega a ser tão exótico. E, da mesma maneira como há pessoas que questionam até mesmo se Ortega y Gasset é um filósofo, ou se Herbert Spencer é um filósofo, um grande filósofo, é natural que surjam essas questões ligadas ao nome de Leon Denis. Elas não são questões muito preocupantes. Basta a gente pensar nessas outras grandes referências que, sem a formação universitária, desempenharam um papel muito grande na história do pensamento. Portanto, a questão central, ela não deveria ser a questão da formação ou a questão do estilo, da abordagem, da metodologia. A questão central deveria ser sempre esse sujeito que nós queremos considerar um filósofo, ou que pleiteia a vaga de filósofo. Ele trata de questões filosóficas e ele o faz de maneira filosófica, ele oferece trato filosófico para as questões. Nós vamos ver que, apesar dessa assimetria da qualidade do trato, que aqui e ali Leon Denis resvala para uma opinião, um juízo de valor, uma descrição de panorama contextual, histórico, cultural, fatos, né, da ciência, elenca alguns fatos ali do momento presente, ou teorias que não são filosóficas. Apesar disso, em alguns momentos, ele faz um trato específico, ele oferece um trato, aliás, especificamente filosófico a problemas que são problemas propriamente filosóficos. Então, nesse sentido, de acordo com a pergunta mais adequada para a gente julgar se o sujeito é um filósofo ou não,
diante dessa pergunta, que é a pergunta mais adequada, a gente pode dizer que sim, Leon Denis é um filósofo, guardadas essas ressalvas. Muito bem. Então, a par dessas ressalvas, o que é que Leon Denis faz? Ele faz aquilo que as pessoas da sua geração, do seu tempo, fazem. Ele está muito antenado com as ciências, incluindo ciências nascentes, como questões sociológicas, questões psicológicas, está muito preocupado com isso, né? Eu citei alguns autores que o influenciam de um ponto de vista psicológico, e de um ponto de vista sociológico, ele debate com o socialismo, francamente, ele debate com ideias liberais, ele considera essas ideias, embora ele tenha um pensamento bastante original, que vai tentar ser bastante original, porque em todos os aspectos do seu pensamento, Leon Denis entende que o vértice que dirige o seu filosofar, a sua meditação, a sua reflexão, é o espiritismo. E não o espiritismo enquanto escola, enquanto um grupo, enquanto uma corrente de pensamento. Nós, hoje, às vezes, usamos o termo espiritismo da maneira como a sociedade rotula o espiritismo, como se fosse uma bolha, uma ilha, um nicho do pensamento religioso, né? Enquanto que Leon Denis entendia o espiritismo como uma etapa recente da manifestação da verdade, da manifestação das sucessivas revelações espirituais que remontam desde dos círculos iniciáticos, das primeiras expressões religiosas, místicas ou filosóficas até os dias de hoje. E, visto dessa forma, o espiritismo é, para Leon Denis, aquilo que ele define no Depois da Morte, né? Logo nas primeiras páginas do Depois da Morte, como uma filosofia realmente iniciática, algo que perpassaria, ou que seria fio condutor de todas as grandes tradições espirituais, e que não seria uma doutrina dita e escrita, mas seria quase que a intuição seminal em todas as expressões religiosas, místicas ou filosóficas. E aí Leon Denis vai ver em diversos de seus livros, diversos de seus textos, ele vai enxergar no druidismo, no judaísmo, no hinduísmo, no budismo, no xamanismo e, notadamente, na Grécia e no cristianismo, expressões dessa verdade que é revelada, que é achada por almas amadurecidas, por almas que tinham uma forte intuição dessa verdade, e a partir daí formam-se os sistemas humanos baseados nessa intuição da verdade. E isso é algo que diversos outros autores trabalham, essa noção de uma intuição seminal. Karl Jaspers, que é um pensador também considerado existencialista, mais ou menos da época de Leon Denis, um pouco mais jovem, ele vai falar de uma era axial, que seria mais ou menos 400 ou 500 anos antes de Cristo, onde nós vamos encontrar vivendo simultaneamente Buda, Confúcio, Lao Tzu, Sócrates, Platão, e é muito difícil não enxergar nessa tremenda coincidência, nessa conspiração do acaso, algum tipo de fenômeno extraordinário em que a humanidade teve a oportunidade de despertar quase que em todos os lugares ao mesmo tempo para a primazia do espírito, para a supremacia do espiritual sobre o material. Entretanto, a maioria dos autores que observa isso vai também observar que existe um descenso ou uma queda entre os mestres e os discípulos. Uma coisa é Jesus, Buda, Sócrates, Confúcio. Outra coisa completamente diferente, outro nível de pensamento, outro nível de apreensão da verdade completamente diferente, é o nível em que estão trabalhando os discípulos desses grandes pensadores.
Talvez a única grande exceção seja Sócrates, né? Porque Platão é considerado também um dos maiores reveladores das verdades espirituais de todos os tempos. Inclusive, as realizações de Sócrates não nos seriam acessíveis minimamente, não seriam mais do que histórias emocionantes, histórias heróicas, né, de um sujeito extraordinário, se nós não tivéssemos Platão, que é o pensador que efetivamente concretizou e materializou a essência do pensamento de Sócrates e o desenvolveu à sua maneira. E aí, claro, a gente pode discutir aqui se Platão estava à altura de Sócrates ou não, muito provavelmente não, mas o fato é que sem Platão não existiria a contribuição de Sócrates. Ela não teria sido registrada, não passaria à posteridade. Ao passo que os outros grandes mestres da consciência tinham mais discípulos, tinham um número maior de discípulos hábeis a tentar cristalizar na terra, né, ou em texto, a sua contribuição. Claro, isso tudo é um pouco um juízo de valor, né, uma análise de como essas coisas poderiam ou não ter acontecido, mas não é muito debatível que existe uma diferença de grau entre esses mestres e seus discípulos. E que, portanto, quando nós falamos das instituições materializadas em nome desses grandes mestres da consciência, nós enxergamos imediatamente nelas o traço terreno, a assinatura terrena de uma tentativa de cópia que nunca está à altura da mensagem original. Inclusive, a própria geração que tentava fazer a cópia, oferecer a cópia, tinha consciência disso. A gente não vai ver os apóstolos extremamente seguros de si e, pelo contrário, nós vamos vê-los muitas vezes numa relação de angústia, de dependência da figura de Jesus como a figura eficaz que garante a pureza daquele ensinamento. As mesmas angústias existem entre os discípulos de Confúcio, ou de Sócrates, ou de Buda, e não raro esses discípulos brigam entre si. Eles estão em conflito entre si, porque eles têm visões um pouco diferentes das verdades reveladas e também porque eles não estão moralmente à altura da dimensão da tarefa, da missão. E isso gera atritos, ou atritos muito pequenos ou atritos grandes que vão, inclusive, gerar cismas e rachas entre os grupos de discípulos anos ou décadas após a morte dos mestres. Então, Leon Denis parece muito consciente disso, particularmente consciente disso, e ele aplica a visão espírita a esse processo e vai afirmar, bom, a revelação espírita ela é também um desses faróis que chama a atenção, que desperta de uma maneira peculiar, de uma maneira sui generis, e, porém, não são todos que estão à altura de refletir a luz desse farol. E vai acontecer aqui e ali de haver incompreensão, distorção, desinteresse, indolência, indiferença, uma série de fenômenos que a gente poderia considerar derivados da má recepção da verdade. E Leon Denis vai, como muitos da sua geração, falar repetidamente da indiferença como a verdadeira desgraça, a fonte de toda a desgraça do momento vivido, da sociedade atual. Ele está falando da sociedade de 1900, de 1910, de 1920. Então, a fonte de todo o mal-estar dessa geração, mas quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que a mudança de lá para cá não foi muito grande. A fonte dessa desgraça, de todo esse sofrimento, é a indiferença, uma espécie de indolência existencial. E aí a gente já faz o vínculo direto com a primeira escola da geração de Leon Denis, que vale a pena a gente observar, que é a escola existencialista nascente. Aqui cabe uma observação.
Se a gente abre os melhores dicionários de filosofia e busca a palavra existencialismo ou filosofia existencial, a gente vai observar uma grande ambiguidade e uma grande diversidade de significados. Então, qualquer tentativa de apresentar um significado muito fechadinho, muito exato, ela não é uma tentativa, não é uma empreitada assim, muito responsável. Ao invés disso, a gente deve considerar o existencialismo como um fenômeno que, justamente, não sendo um fenômeno voltado para o rigor conceitual, e sim para sentimentos, ação, disposição de ânimo, que a gente vai chamar geralmente de disposição existencial, né, de enraizamento existencial no mundo, ou de postura existencial. Como o movimento está ligado a todas essas facetas menos conceituais da vida, da atividade humana, é claro que ele vai ser justamente mais difícil de definir conceitualmente. Diferentemente da lógica de um movimento ligado à ciência, por exemplo, né? Quando pouco depois dessa geração vai surgir a filosofia da ciência e essa filosofia vai se apresentar em termos extremamente técnicos, altamente conceituais e muito precisos, muito conceitualmente precisos. E o existencialismo não é assim. Os diferentes dicionários, os melhores inclusive, eu vou sugerir alguns dos mais famosos. Em inglês, um dicionário que é unanimemente visto como muito bom, muito abrangente, é a Stanford Encyclopedia of Philosophy, que é toda online. Ela não existe, eu acho, em formato físico. Ela foi concebida para ser uma enciclopédia online, um dicionário online de filosofia. Nessa enciclopédia da Stanford, nós vamos descobrir, nós vamos observar que autores de 100 anos atrás, como Kierkegaard, 100 anos antes de Sartre, são considerados já existencialistas ou proto-existencialistas. Um outro dicionário forte, bastante conceituado, é o Historisches Wörterbuch der Philosophie, considerado um dos melhores dicionários alemães, e os alemães são bastante metódicos, são bem conhecidos por terem dicionários absurdamente abrangentes e exaustivos. Nesse dicionário, que é o dicionário histórico de filosofia, da evolução histórica dos conceitos, que é um tipo de dicionário muito bom para a gente consultar também, vai se dar uma grande ênfase, como é de se esperar, nos autores alemães, como Karl Jaspers e Heidegger. E esse dicionário vai apresentar esses dois autores, principalmente, como duas figuras centrais, né, dois patronos do movimento existencialista, mas também vai fazer ampla referência a Kierkegaard e Nietzsche como dois precursores da meditação existencial. Por outro lado, em português, o melhor texto que nós temos, ou pelo menos um dos melhores, né, se outras pessoas não concordarem, é o Dicionário de Filosofia do José Ferrater Mora. José Ferrater Mora era um grande intelectual espanhol que produziu, na minha opinião, pelo menos, um dos melhores, mais abrangentes dicionários de filosofia da sua geração, lá pelo começo do século XX, primeira metade do século XX. E esse dicionário foi atualizado depois algumas vezes, e nós temos esse dicionário em português, inclusive na versão física, para quem tiver interesse em adquirir. O dicionário José Ferrater Mora, que é bastante influenciado também pela tradição existencialista, vai dar ênfase a essa raiz proto-existencialista em autores anteriores também, e vai considerar tanto alemães quanto franceses. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar: o existencialismo não é um produto de Jean-Paul Sartre, né? Isso é um erro. O Abaiano também, com certeza, o Abaiano é muito bom. Eu penso que o dicionário José Ferrater Mora ele é mais rigoroso
tá? Não necessariamente ele é mais abrangente em todos os verbetes, mas ele aprofunda mais o bisturi no momento de explicar. Mas o abaiano é um ótimo dicionário também. Acho que foi a Juliana que perguntou, né? Muito bem. De qualquer maneira, não só os dicionários, mas também a pesquisa dos próprios textos desses autores, ela vai revelar para nós que eles tinham preocupações existenciais. Há quem volte, inclusive, em Pascal, ou, um caso um pouco mais extremo, em Santo Agostinho, como, digamos assim, inspiradores remotos do existencialismo, na medida em que esses pensadores trabalham com problemas que tangenciam o tipo de abordagem, o tipo de problema, o tipo de preocupação, né, que define a filosofia existencialista, que é mais corretamente referida a autores do século XX. Mas, se a gente desconsiderar esses casos extremos, como de Agostinho, de Pascal, também não é todo mundo que vai dizer isso, é uma minoria de autores que vão apontar para esse, o que não é controverso que a filosofia de Kierkegaard e a filosofia de Nietzsche, que são, de certa maneira, anti-intelectualistas, anti-racionalistas, e enfatizam a vontade, a mudança de chave, de postura existencial, questão da coragem e a questão da autenticidade, o drama da existência, um certo incômodo, que é um incômodo filosófico, existencial, e que é um incômodo que não foi bem enfatizado pelos estudos anteriores, pelas gerações anteriores de filósofos. Estavam mais preocupados, sim, com as questões do conhecimento, a definição do certo e errado, eticamente e em termos de conhecimento, do falso do verdadeiro, no caso, né? Então, uma série de outras questões metafísicas que eram puxadas para aquilo que a gente chama, às vezes com razão, às vezes sem razão, de intelectualismo, né? E esses autores vão se contrapor a isso, vão oferecer um tipo de filosofia da vida, uma filosofia que olha para a realidade sentida, vivida, experienciada por seres humanos e que vai tentar dar resposta ao drama da existência humana, ao drama do que é ser pessoa, do que é ter que se portar como pessoa, ter que se entender como pessoa, mas principalmente ter que existir enquanto pessoa, independente das formas como a gente escolha se colocar ou das formas como a gente escolha se interpretar, mas o simples ato de existir enquanto ser humano, né? E que beira o absurdo já para esses autores do século XIX. Importante observar o seguinte: já nessa geração de Kierkegaard e Nietzsche, nós temos um racha: existencialismo cristão e existencialismo ateu materialista. O cristão, no caso de Kierkegaard, Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, escreve ali em torno da década de 30, 40 do século XIX, e já Nietzsche, pensador ateu materialista alemão, que vai escrever em torno das décadas de 70 e 80 do século XIX. Então, são pensadores que estão muito próximos, por exemplo, de Kardec, e cujas preocupações dessa geração, pelo menos, talvez não desses pensadores, mas dessa geração, ou desse clima, essas preocupações afetaram, inclusive, Kardec também, e outros pensadores que vieram imediatamente depois, como, por exemplo, Leon Denis. Então, é razoável dizer que, se as filosofias desses pensadores, como o existencialismo cristão de Kierkegaard e a filosofia, de certa maneira, pré-existencialista de Nietzsche, enfatizam o drama e a tragicidade da existência. Se essas filosofias afetaram a formação intelectual de Leon Denis, é razoável falar em tons existencialistas
em Leon Denis, que veio, afinal de contas, depois desses autores, e absorve influências ou deles. No caso de Nietzsche, isso é claro, há uma certa influência, há uma preocupação em se contrapor a esse tipo de filosofia, né? No caso de Kierkegaard, uma influência talvez mais implícita ou mais secundária via outros autores. E na virada já para o século XX, em torno de 1900, essa absorção dos autores pré-existencialistas vai se generalizar e nós vamos ver uma série de outras pessoas, não necessariamente existencialistas também, mas com preocupações cada vez mais existencialistas. Então, autores que poucas pessoas considerariam existencialistas, como, por exemplo, Rudolf Eucken, que é, inclusive, um sujeito que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por escrever magnificamente, mas escrevia sobre filosofia, era um filósofo, embora escrevesse de uma forma muito literária e muito popular. Tá? O filósofo também tinha uma abordagem bastante popular e não muito diferente de Leon Denis, né? Lembra muito o texto de Leon Denis. Então, nós conseguimos perceber laivos de existencialismo em autores como esse. Mas, finalmente, na década de 20, e aí é claro que a gente não está dizendo que esses autores influenciam Leon Denis, isso não seria possível, mas nós podemos dizer que esses autores dos anos 20, do final dos anos 20, como Karl Jaspers ou Martin Heidegger, eles estão farejando, ou eles estão traduzindo uma angústia generalizada, um incômodo generalizado, um tipo de preocupação filosófica, que é uma preocupação nova, que é, claro, possível de ser percebido 20 anos antes ou 30 anos antes. Tanto que, se nós podemos falar em pré-existencialistas, como Nietzsche ou Kierkegaard, muito antes, nós também podemos falar numa emergência lenta e generalizada das preocupações que vão excitar Karl Jaspers e Martin Heidegger já no final da década de 20 e entrando por todas as duas décadas subsequentes. São as preocupações propriamente existencialistas, né? Quais que são essas preocupações? Preocupação com o lugar do homem no cosmos, tá? O posto do homem no cosmos. Preocupações com a realidade vivida, com a noção de vivência, e essa noção de vivência ela tem a ver com um tipo de sensação, não é claro uma sensação física, mas uma sensação filosófica, uma sensação intelectual, que está muito ligada ao abandono, uma sensação de abandono, de vazio, de silêncio, de desespero diante da busca por respostas que não aparecem, não vêm. E isso aparece de maneira transparente na obra de Leon Denis. O tempo todo ele está dizendo, bom, esse desespero, que é o desespero da minha geração, no porquê da vida, no depois da morte, no grande enigma, no problema do ser e do destino, esse desespero é um desespero que pode ser respondido, pode ser consolado pelo Espiritismo. Essa seria, talvez, a proposta filosófica de Leon Denis. Responder ao drama existencialista, ao estado de tragédia da consciência, daquele momento em que o existencialismo está para surgir, com a afirmativa, com a asserção de que o espiritismo pode minorar, mitigar ou resolver esse drama. Muito bem. Mas vamos deixar Leon Denis na gaveta para os próximos encontros e vamos voltar para o existencialismo. Vou considerar dois autores muito brevemente, talvez aqui e ali a gente possa também falar de Nietzsche, né? Kierkegaard, que é inclusive um pré-existencialista, um proto-existencialista de tipo cristão, que vai ter uma influência grande sobre os outros existencialistas religiosos, como Marcel, como, de certa maneira, Jaspers. Jaspers não é
um religioso ortodoxo, mas tampouco o Leon Denis ou o Allan Kardec são religiosos no sentido ortodoxo da palavra. Então, a gente pode aqui colocar Karl Jaspers na bandeja entre as opções de uma espiritualidade, de uma religiosidade altamente secularizada e descomprometida com instituições religiosas ou doutrinas religiosas, né? De uma religião natural ou de uma espiritualidade natural, ou, como o próprio Karl Jaspers fala, uma fé filosófica. Uma fé filosófica. Uma fé que brota do pensar. Uma fé que brota da meditação, da reflexão sobre a realidade, sobre a existência humana, sobre o que falta à existência humana. E aí Karl Jaspers vai responder assim, bom, o que falta à existência humana? Do ponto de vista filosófico, né? Quando a gente faz análise do que é o ser humano, o que o ser humano sofre, o que o ser humano é vazio, falta ao ser humano uma espécie de fé, uma espécie de horizonte, uma espécie de infinitude, uma espécie de transcendência que não é oferecida pelo estudo do mundo apenas, pelo tecnicismo científico da geração da ciência. Acabei pulando para Jaspers, né? Eu tenho essa dificuldade também de seguir aquilo que eu acabei de prometer. Então, de trás para frente, né? Isso foi Jaspers. Kierkegaard define o conceito de angústia, que é um conceito que vai afetar profundamente autores posteriores da vertente existencialista, que é uma angústia diante da liberdade. É o drama de ter que escolher, de se saber responsável pela escolha, e essa escolha ela não é mais entendida como uma escolha robótica entre A e B apenas, como muitas vezes as doutrinas éticas entendiam a escolha, mas Kierkegaard, de uma maneira bem existencial, ele começa a entender, ele começa a perceber que há, por exemplo, escolhas criativas. Você pode inventar uma outra coisa que não existia antes. Há escolhas veladas, escolhas implícitas. E, o mais importante de tudo, a angústia que o ser humano vive, a angústia que define o que é o ser humano, né? Essa angústia permanente, que é uma busca por alguma coisa, um quê, que nós não sabemos o que é e não conseguimos preencher, ela é justamente uma angústia que deriva de nós termos ciência e percebermos também intuitivamente, termos a sensação de que nós temos uma liberdade infinita. Então, hoje eu me defino de uma maneira, ao passo que amanhã eu não sei como a vida e eu mesmo posso me surpreender com movimentos interiores que eu não conheço. E aqui vocês podem ler, por exemplo, teorias do inconsciente, psicológico posteriores, né? Emergências do inconsciente que tomam a pessoa de roldão, né? Teorias de algum tipo de estado de coisas tácito da sociedade que vão surgir depois também, né? Que são todas elas, de certa maneira, prenunciadas por Kierkegaard. Mas no momento que ele está escrevendo, ele está preocupado com uma infinitude e uma indeterminação da liberdade que me permite ser, não apenas escolher entre o que eu vou tomar no café da manhã de amanhã, mas o que eu vou ser, que tipo de pessoa, de que maneira eu vou existir amanhã, né? E a impossibilidade de definir isso agora, ela é promotora de angústia. Peguemos um exemplo banal, assim, né? Amanhã eu vou continuar trabalhando com o que eu estou trabalhando, eu vou chutar o balde, largar o emprego e tentar fazer alguma outra coisa da minha vida. Amanhã, a pessoa que para nós é uma referência do movimento espírita ou do cristianismo, né? O Papa Francisco, sei lá, ou uma celebridade, né? Palestrante espírita qualquer, vira e fala assim, olha, me desculpem, eu não acredito mais nisso, perdi a fé, perdi a convicção de que as ideias espíritas, a doutrina espírita realmente
é capaz de oferecer respostas e consolação para os problemas da vida, o que aconteceria? A gente ficaria em absoluto choque, né? Ficaria assim, pô, não é possível. A pessoa vive uma vida inteira numa direção, de repente dá um surto, nos decepciona. E às vezes isso acontece assim num nível talvez menos espetaculoso, mas isso acontece nas nossas vidas, e o casamento que era referência de estabilidade se desfaz, uma pessoa que era referência de tranquilidade, de coragem existencial, de lidar com todo tipo de problema. A gente fica sabendo que a pessoa se matou, a gente fica sabendo que a pessoa mudou, deu uma guinada de 180 graus na vida, e isso gera em nós um estado de estupor mental, uma dificuldade de compreensão. E aí Kierkegaard devolve a bola para a gente e diz, mas por que esse incômodo? Por que o choque? Por que o espanto? O ser humano é livre. Enquanto o ser humano é ser humano, ele pode mudar pelo simples fato de que ele é livre para mudar. Nós não podemos esperar que as coisas sejam previsíveis no campo da humanidade. E quando você dá conta disso, você se angustia. As nossas certezas convenientes e as nossas seguranças psicológicas não resistem diante da constatação de que amanhã pode virar uma chave na minha alma, no meu espírito. Eu posso perder o interesse por uma coisa que hoje me fascina e me atrai, que tem me atraído há décadas. Ou eu posso descumprir um compromisso que era a essência da minha vida, que definia a minha vida. E qualquer um de nós está sujeito a isso, né? Eu lembro que quando eu tive aulas com um professor muito competente, especializado em Kierkegaard, que era o Ricardo Quadros, e houve uma discussão na aula, porque um dos alunos falou o seguinte, não, mas tem umas coisas que não estão disponíveis à nossa liberdade. Por exemplo, eu tenho certeza que eu, em hipótese nenhuma, jamais me converteria ao Islã, por exemplo. Eu tenho certeza que, em hipótese nenhuma, amanhã eu descobriria que eu sou gay, por exemplo. E aí o professor, pacientemente, mostrou para esse sujeito que não tem como ele ter essa certeza. A certeza que nós temos sobre como nós somos agora é uma certeza a respeito do nosso passado. Nós sabemos o que nós fomos. Nós não podemos saber o que vai acontecer conosco amanhã. Mudou um pouquinho as condições, surgiu a oportunidade, nós podemos enxergar de outra forma, sentir de outra forma, querer viver de outra forma, e aquilo que você acha que é certo para a sua vida, para a sua sensibilidade, para as posturas que você assume diante da existência, pode ser revirado drasticamente no segundo seguinte. E se o sujeito der conta disso, aí ele começa a se angustiar. Porque as certezas que eu tenho agora, as certezas que você tem agora, elas são percebidas como certezas sobre o nosso passado, ou sobre o nosso estado atual, na melhor hipótese. Eu não sei se amanhã aquilo que para mim é garantido hoje vai ser garantido. E pode ser que você venha trair sua esposa, o seu marido, pode ser que você venha fazer uma coisa até drástica, cometer um assassinato, pode ser que você venha a fazer uma faculdade aos 80 anos de idade, né? Sendo que você nunca gostou de estudar ou se via como uma pessoa que não gostava de estudar, e aos 80 anos de idade você vira e fala assim, olha, quer saber? Chegou a minha hora, né? Eu conheci uma pessoa que conhecia uma outra pessoa assim, né? Que aos 80 anos de idade falou o seguinte, quer saber? Vou reinventar a minha vida, vou dar uma guinada radical, vou viver outras experiências que eu nunca vivi, vou recomeçar minha vida agora. E entrou para a faculdade, 81 anos, 82 anos. Quando a gente acha um caso desses, cai a ficha que o ser humano é liberdade. O ser humano não está numa caixa. O
ser humano não é você é o Fabrício, você é o Humberto, você é a Elza, né? Você é o Jader. Não é assim que as coisas funcionam. O ser humano, ele é liberdade. Liberdade é indeterminação, é indefinição, é poder ser diferente, se reconstruir a cada instante. Isso não quer dizer, evidentemente, que o sujeito não tenha âncoras na vida, que ele não tenha tendências, que ele não tenha padrões, e que não seja bom ter âncoras, padrões, referências, mas achar que o ser humano é uma coisa e não pode ser outra coisa amanhã é uma ingenuidade tremenda. Então, o sujeito que nunca quis ter filhos pode desejar isso numa fase mais avançada da vida. E pode desejar isso radicalmente, intensamente, mais do que qualquer outra coisa. O sujeito que nunca gostou de alguma coisa, ou que repudiava e detestava alguma coisa, pode mudar de opinião, de posição, de sensibilidade ou de postura diante daquilo radicalmente. Isso é uma condição que gera angústia, e a angústia aumenta com a percepção dessa condição. E aí nós vamos perceber o quê? Que o filosofar aumenta e intensifica a angústia. Porque na medida que você percebe isso, que você pensa sobre isso, você pensa sobre a realidade humana, isso acaba promovendo, intensificando, aumentando, amplificando a sua angústia. Bom, uma outra coisa que vale observar é que já na linha do existencialismo ateu, e aqui de novo, a gente pode chamar Nietzsche com várias ressalvas, né, de um pré-existencialista, mas já numa linha como essa, vai se enfatizar o quê? Conceito de autenticidade, que você não tem se você achar que você é alguma coisa, se você tiver uma ideia pronta, fixa, imóvel, eterna sobre si mesmo, né? E aí, por mais absurdo que possa parecer, que Nietzsche é um materialista, no mínimo é um ateu, de certa maneira é um materialista, a grosso modo, né? Mas a ideia da liberdade, da autenticidade, ela é uma ideia muito espiritualista, porque nos lembra que nós não somos coisas. Coisas são fixas. Coisas são o que são. Mas espíritos não são fixos. Espíritos não são o que são. Eles são o que eles querem ser. Eles são o que eles escolhem ser. Eles são o que eles escolhem fazer. E, portanto, a ideia de autenticidade, a ideia de uma liberação, de uma libertação de dogmas e de cânones autoimpostos ou impostos pela cultura, ela é uma ideia altamente espiritual, altamente promotora de espiritualidade. Então, tem como a gente pegar um filósofo como Sartre, um filósofo como Nietzsche, e reciclar o que ele diz de uma maneira espiritualista. E Herculano Pires fez isso, por exemplo, com Heidegger. Heidegger, a princípio, não é um autor que se submete facilmente a uma lógica de leitura espiritualista, mas tem como fazer. Você pode reciclar, mudar alguns elementos, né? Dar outro sentido a esses elementos e enxergar naquilo que o sujeito está propondo algum tipo de amadurecimento ou de entendimento do caráter espiritual do ser humano. Vamos ficar por aqui hoje. Eu já estourei meu tempo de novo, né? E vamos debater essas questões. E semana que vem a gente volta a dar uma pincelada rápida no romantismo, um romantismo residual daquela geração, um cientificismo daquela geração, para depois sim a gente falar de Leon Denis enquanto tal. Humberto, e toda vez que você estourar o tempo, nós estamos aqui para defender você das caneladas do Fabrício, viu? Fux, já que você abriu o áudio, pode falar, querido. Você é o primeiro da fila, anyway. Duas coisinhas, Humberto. Eu queria que você colocasse de forma comparativa ou aglutinadora o que o Leon Denis representa dentro do conceito ou da história da filosofia perene. Não é? E a outra,
bem ligada ao seu final, é dizer, por exemplo, o que a ideia de evolução poderia ter permitido que Kierkegaard pensasse com mais profundidade e talvez acerto sobre essa coisa do eu posso ser o que quiser, desde que numa linha evolutiva, ou seja, eu não me violentaria sob esse aspecto jamais. Ótimas colocações, Fux. Quer dizer, uma coisa é esse conceito de angústia ou de uma liberdade extrema para o pensador que não tem um referencial moral, por exemplo, como Nietzsche, né? O pensador que não tem um referencial metafísico, tá? Então, por exemplo, Kierkegaard tem alguns referenciais, Karl Jaspers tem, né? Então, uma série de autores dessa linha, Ortega y Gasset tem, né? Ao passo que uma série de outros autores não tem quase nenhum referencial ou estão preocupados em desconstruir os referenciais. E aí a gente tem que ter uma certa lucidez de com quem a gente está se alinhando ou do que a gente está se apropriando de cada autor. Mas isso é sempre assim em todos os filósofos, em todas as obras de filosofia. Leon Denis, especificamente, ele é um autor que ele tem uma dimensão existencial ou existencialista. Por isso eu quis enfatizar isso. Quem conhece um pouquinho dessa origem ou dessa raiz, desse nascimento do existencialismo, nota que Leon Denis está envolvido com essas preocupações, com essas ideias. Ao mesmo tempo, Leon Denis não se esgota nisso. Ele tem contrapesos que impedem-no de caminhar na direção de um Nietzsche, de um Sartre, ou mesmo de um existencialista religioso, como Karl Jaspers, por exemplo. Os existencialistas, eles têm algumas desvantagens muito específicas. Eles são vagos demais, eles tendem ao anti-intelectualismo, que não é uma virtude de jeito nenhum. Nós temos um vício gravíssimo, na cultura brasileira particularmente, de ódio ao intelectualismo, quando, na verdade, o intelectualismo não é um defeito. O intelectualismo, a gente abre um dicionário, a gente vai descobrir o quê? Intelectualismo é o amor à inteligência, é o gosto pelo conhecimento. Isso é difícil a gente dizer que isso é uma coisa ruim, né? Mas os existencialistas, eles estão na esteira do romantismo, fazendo um movimento de contraposição ao racionalismo iluminista. Foi um racionalismo extremo, exagerado, mecanicista, tecnicista, que tentava enquadrar o ser humano de uma certa maneira não positiva, né, não benéfica, e os românticos e depois os existencialistas, como uma espécie de evolução do romantismo, eles estão reagindo aos exageros do intelectualismo, e a exageros muito específicos historicamente. Leon Denis não compra essa guerra anti-intelectualista. Ele observa que há esses exageros, mas ele também flerta com o racionalismo, com a metafísica, né? As ideias metafísicas dele são bem fixas, bem permanentes, jamais na tradição de uma filosofia perene, tá? Que é muito difícil a gente aproximar e equacionar com o existencialismo, mas é muito fácil a gente aproximar de Leon Denis ou dizer que é a tradição em que Leon Denis está totalmente inserido, tá? Eu acredito que sim. Outras pessoas podem achar que não, mas por que eu acho que sim? Porque Leon Denis ainda é fundamentalmente um metafísico, mesmo que, por conta de vício de linguagem, de uma geração que está vendo nascer devagar o existencialismo, que ainda é um pouco positivista, cientificista. Então, por várias razões, há um vício de linguagem que vai acusar ou atacar a metafísica.
Nós vamos ver na introdução, se não me engano, No Invisível, Leon Denis vai fazer um ataque à metafísica e vai dizer, bom, o espiritismo não é metafísico, o espiritismo ele é baseado em fatos. Quer dizer, era uma compreensão ruim que se tinha na época do que é metafísica. Esse termo ele virou um palavrão. E o auge do refinamento intelectual era você negar a metafísica. As pessoas elas estavam surfando a onda de Nietzsche, de Comte, de Herbert Spencer, né, de toda a filosofia da segunda metade do século XIX, cuja bandeira maior é talvez a antimetafísica. Foi necessário mais 50 anos depois da morte de Leon Denis para a gente superar esse movimento antimetafísico e observar que muito do que se chamava de antimetafísica era metafísica. E, aliás, é impossível não fazer metafísica. No sentido correto, compreendido corretamente, o termo significa fundamento e a base de pressupostos que permitem a elaboração de critérios para todas as outras disciplinas. Então, não tem como você não ter metafísica. O materialismo tem uma metafísica. O positivismo tem algum tipo de metafísica. O pragmatismo, a filosofia de Nietzsche é metafísica num certo sentido. Mas a gente só percebeu isso no final do século XX, quase, ou na segunda metade do século XX. Então, naquela geração, as pessoas elas se contrapunham automaticamente à metafísica, entendendo metafísica como um intelectualismo vicioso iluminista, ou pré-iluminista. Então, a gente tem que ver historicamente essas bandeiras que as pessoas levantam, que elas podem não fazer sentido 50 anos depois ou 50 anos antes. Né? A geração de Kardec já começou a ter ojeriza pela palavra metafísica. E na geração de Leon Denis isso chega no auge. Mas, bom, a maior ideia metafísica que existe é a ideia de Deus. A segunda é de espírito. A terceira é de liberdade. Não tem como tirar ou relativizar a posição dessas ideias dentro da filosofia do pensamento de Leon Denis, por exemplo, pensamento de Kardec. É absolutamente impossível. Esse é o centro absoluto do pensamento. Mais do que qualquer pensador existencialista religioso, o centro do pensamento de Leon Denis é Deus. Tá? Como era também o centro do pensamento kardeciano. A filosofia de Kardec, ela começava e acabava em Deus. Né? Ela girava toda em torno do conceito de Deus. Contribuição de Kardec pode ser a contribuição do conceito de imortalidade expandido e mais bem explicado através do conceito de reencarnação, conceito da comunicabilidade dos espíritos, mas o conceito central, né, da filosofia de Kardec continua sendo de Deus, como é o de Leon Denis. Isso aparece nas obras. Isso aí tem como qualquer leitor captar assim, sem muita dificuldade. Agora, de que outras maneiras o pensamento de Leon Denis ele continua se alinhando com uma filosofia perennialista? Né? O conceito de Deus dele é um conceito de Deus espírito, é um Deus consciência, é um Deus ordem moral, ao qual se adequa o homem. Então, o lugar do homem no cosmos, foi uma pergunta feita por Max Scheler, foi uma pergunta lançada por qualquer existencialista, né? O lugar do homem do cosmos é o lugar de um espírito diante de Deus e tramado na existência para o progresso na direção de Deus. É isso que Leon Denis entende sobre a condição humana. Então, é a condição da evolução. E o caminhar, ele é pautado, ele é marcado pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza, no plano material, pelo menos, ou no estágio de consciência que equivale à vida na Terra. Então, através desses elementos, Leon Denis vai oferecer a sua contribuição específica ao pensamento humano, à filosofia em geral, que qual é a contribuição específica de Leon Denis? É o entendimento da condição humana
como uma condição de evolução no tempo, né? Altamente temporalizada essa evolução, conceito de tempo relativamente novo, tá? Que talvez não é inventado por Leon Denis, mas que está na crista da onda entre as novidades que se desenvolviam ali naquela geração de Henri Bergson, de William James, do próprio Herbert Spencer, né, de reciclagens da filosofia de Hegel, do próprio Nietzsche, né? Então toda essa movimentação filosófica ela vai ajudar Leon Denis a cunhar o seu conceito de tempo, e que é um conceito ainda latente em Kardec, e que vai ser explicitado, desenvolvido e aperfeiçoado pelo Leon Denis. Mas é um tempo que traça uma linha do sofrimento até Deus. Né? A gente tem que trabalhar sempre com esses extremos. A dor, o mal, por um lado, e Deus na outra ponta, ou a gente poderia dizer uma libertação, uma iluminação, uma bem-aventurança, né? E o ser humano é essa linha. Ele é a tensão entre o mal e a dor, ou a matéria, por um lado, e a pura espiritualidade, ou a pura liberdade, a pura consciência, a pura intelectualidade, junto a Deus, e marcada por Deus, dada por Deus na outra ponta. Bom, eu não diria que é extremamente original, tá? Que é uma coisa assim que revolucionou o pensamento. Mas a forma como Leon Denis coloca essa sua filosofia, ela me parece sim ser uma forma muito específica, com um colorido específico, com tons específicos, e que promove um estado de tranquilidade, de consolação, que raros, se algum outro autor, né, conseguiu apresentar na história do pensamento humano. Quer dizer, as ideias não são novas, mas ele articula com ideias novas. A sustentação é outra. Isso. Não é? Assim, como os estoicos, né, quer dizer, há filósofos e filósofos. Os filósofos mais práticos, como os estoicos, algumas vezes eles não apresentam teorias que são revolucionárias e radicalmente novas, mas eles vivem e aprofundam uma espécie de sensibilidade para o pensamento, para a consciência, que é revolucionária, né? Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que Leon Denis foi revolucionário, foi algo de novo, né? Ele viveu a ideia de imortalidade e ele viveu a ideia de evolução como talvez nenhuma outra pessoa tenha vivido antes dele. Obrigado, Humberto. A próxima pessoa a fazer a pergunta, nós temos várias pessoas querendo fazer pergunta, mas eu vou abrir para mais uma, e aí depois eu vou passar as perguntas lá no grupo, aí quando você tiver um tempinho você responde para o pessoal. Então a próxima a fazer a pergunta é a Eliana. Pode falar, Eliana. Oi, Humberto, tudo bem? Obrigada pela aula, muito legal, parabéns. Muito bom ouvir falar de Leon Denis assim. A minha dúvida é a seguinte, a gente sabe que Leon Denis foi maçom, né? E eu queria saber qual foi, na sua opinião, qual foi a influência da maçonaria para esse pensamento do Leon Denis? Porque ele fala muito o alcance da perfeição, o grande arquiteto do universo, né? A lapidação da pedra bruta. Então, eu queria muito saber a sua opinião sobre isso. Ótima questão, né? Eu gosto muito dessas questões, que elas ajudam a gente a lembrar que esses pensadores, e eles às vezes são injustamente criticados por isso, eles estão em diálogo com o que está acontecendo. Então, eles são pessoas no seu tempo e eles não são espíritas naquele sentido reduzido e redutivo da palavra. Kardec não era, Leon Denis não era, né? Bezerra de Menezes não era,
né? Mas nós queremos e nós temos expectativas, às vezes, simplistas, de que a pessoa ela seja só espírita e ela só pense enquanto espírita o tempo todo. E que não faça parte do ser espírita flertar com outras ideias, outros sistemas, ou acolher insights de outros sistemas e tentar pensar esses insights de maneira espírita, né? Ou conciliar esses insights com o espiritismo. Então, quando um Leon Denis, por exemplo, né? Quando um Bezerra de Menezes, enfim, a gente pode citar um monte de gente, né? Quando as pessoas elas recebem influências ou da teologia cristã, ou da maçonaria, ou de filosofias orientais, tá? E isso aqui não se confunde, claro, com aquelas leituras que realmente são reducionistas, porque existem, né? Existe o orientalismo pobre, existe o estado de confusão mental que o sujeito não sabe diferenciar o que é evangelismo proselitista e o que é espiritismo, tá? Mas, assim, excluídas essas tragédias, assim, né, que são falhas de compreensão, erros de compreensão, o sujeito ele pode ser um pensador espírita que pensa questões políticas, que acolhe ou que tenta introduzir questões políticas na meditação espírita. E, no caso de Leon Denis, a gente poderia dizer que Leon Denis era, acima de tudo, fundamentalmente um místico, no sentido correto da palavra, no sentido positivo da palavra, no sentido que São Francisco é um místico, que Santo Antônio, ou Teresa d'Ávila, ou João da Cruz, ou Buda, ou Jesus, ou Sócrates são místicos. Quer dizer, é um sujeito que busca a experiência mística e também, como geralmente os místicos fazem, gosta de uma leitura simbólica da realidade, né? Então, ele tinha um gosto especial por esses simbolismos maçônicos, por simbolismos védicos, druídicos, né? Hoje em dia, o que é mais comum no movimento espírita? A gente vê intelectuais espíritas ou palestrantes espíritas que adoram o simbolismo bíblico, né? Então, o sujeito ele fala a linguagem evangélica, bíblica, das epístolas, até do Velho Testamento, como uma linguagem conceitual que é eficaz para transmitir conceitos espíritas. E às vezes isso é bem feito, às vezes isso é mal feito, né? No caso de Leon Denis, eu penso que na maioria do tempo ele fez bem a cola entre as diferentes preferências secundárias dele e a preferência primária dele, que evidentemente era o espiritismo, né? Até porque ele não escreve livros sobre outras tradições ou a partir de outras perspectivas. Ele escreve livros espíritas, né? E a partir da perspectiva espírita, absorvendo o que ele entende ser útil e bom em outras matrizes, outras chaves, outras correntes filosóficas, né? Mas esse lado místico ele é bastante evidente em Leon Denis, mas ao longo da vida dele também se afastou da maçonaria, né? Exigiram dele certas coisas com as quais ele não concordou, né? Eu não tenho assim conhecimento muito detalhado da biografia do Denis, né? Mas eu me lembro do Tiago Barbosa, que é um grande especialista em Leon Denis, assim, nos mínimos detalhes, e ele me lembrou, né, que faz parte da biografia dele, o afastamento da maçonaria, assim como em outras circunstâncias ele teve um afastamento também da vida política, começou a se aproximar da vida política em determinado momento, por interesse, por questões profissionais mesmo. De repente ele teve que se afastar porque viu que aquilo era um desvio do objetivo principal da vida dele, que era a dedicação ao espiritismo, à causa espírita. Então, não é justo também a gente dizer que ele introduziu de maneira escamoteada temas não espíritas, porque se ele fez isso acidentalmente aqui e ali, foi de maneira não intencional, né? Agora, sim, na maior parte do tempo a gente vai observar
que ele é de um misticismo, que não é um misticismo crédulo ou idólatra ou fundamentalista, mas é de um misticismo poético. Ele enxerga a vida divinizada, ele enxerga a presença de Deus de maneira pujante e também nas leis, né, de maneira discreta, intelectual, nas leis da natureza. E a forma de enxergar essa presença constante, ou essa energia constante, se vê envolvido nessa energia divina, ela, na história da humanidade, ela foi vista como uma mística, no bom sentido da palavra, que é um exercício ascético, é um exercício de descolamento do espírito da vida material, né, de aproximação das realidades espirituais. Na verdade, eu não sabia que ele havia se afastado da maçonaria. E eu li um livro do Eduardo Carvalho Monteiro, justamente sobre Leon Denis maçom, né? E eu me perguntava até que ponto essa influência não prejudicou a análise dele dos temas com a visão espírita, entendeu? Mas agora você está me dizendo que ele se afastou, eu não sabia. Então, foi uma informação legal. Eu sempre perguntei isso. Obrigada por você responder. Mas assim, aqui e ali, né, a gente também não pode fazer uma exaltação de Leon Denis, assim, fazer uma leitura de crente, de proselitista de Leon Denis. Então, assim, aqui e ali, uma coisa que se nota claramente é que ele diz algumas coisas que não são responsáveis, tá, né? Faz análise ou categoriza, classifica um autor, uma ideia, uma religião inteira de uma forma, às vezes, simplória, e que evidenciam que ele não entendeu aquilo, não sabia direito do que estava falando. Então, isso também acontece aqui e ali. Pode ser por culpa da vinculação dele à maçonaria, pode ser por um erro de leitura apenas, por preferências pessoais, né, idiosincrasias, né, a forma como ele quer interpretar o espiritismo é uma forma um pouco mais mística, um pouco mais poética do que a de Kardec, por exemplo. E, claro, isso vai marcar certas diferenças, né? No Problema do Ser e do Destino mesmo, logo no começo, tem um momento que ele diz que Hegel é um naturalista. Quer dizer, é uma coisa bem esquisita de se dizer, e eu não sei se alguma outra pessoa na história chamou Hegel de naturalista. Então, por que acontecem coisas desse tipo? E elas acontecem com uma razoável frequência, né? Se você conhece Hegel, se você sabe o que é que todo mundo diz sobre Hegel, você nota que alguma coisa não foi bem compreendida. Muito provavelmente, Leon Denis não leu Hegel e não leu sequer hegelianos. Ele leu algum juízo proferido por alguém a respeito de Hegel, provavelmente, né? Ou alguma resenha, alguma história da filosofia ou uma enciclopédia hostil, provavelmente, ao pensamento de Hegel. Porque isso é um exemplo de vários, tá? Tem outros exemplos que, assim, à medida que a gente for achando, a gente pode comentar no nosso estudo, mas que evidenciam que, assim, o juízo foi apressado, né? Ele não podia ter dito isso, foi um erro, né? Agora, isso também acontece com todos os autores, né? E Deus queira que ninguém nunca faça uma leitura rigorosa dos meus textos, por exemplo, né? Porque quando as pessoas começam a fazer a leitura rigorosa, você começa a achar defeitos, começa a achar erros.